Você precisa saber a verdade por trás do maior segredo da ufologia brasileira? Clique no like agora mesmo e se inscreva no canal. Ao final deste vídeo, vamos expor a confissão chocante que o fotógrafo Almiro Baraúna levou para o túmulo e que mudou a história para sempre. Você está pronto para o que a ciência e a conspiração revelaram? Estamos em 16 de janeiro de 1958. A bordo do navio escola Almirante Saldanha, da Marinha do Brasil, a tripulação se prepara para zarpar da Ilha da Trindade, um pedaço remoto de terra vulcânica no meio do Atlântico. O dia estava claro, até que de repente o alarme soou. Gritos ecoavam pelo convés. "Objeto voador à vista!" Dezenas de marinheiros, oficiais e cientistas olharam para o céu. Lá estava ele, um objeto cinza em formato de disco, com um anel esverdeado ao redor, movendo-se em uma velocidade impressionante. No meio do caos, um homem manteve a calma, Almiro Baraúna, um fotógrafo civil e especialista em fotografia submarina, convidado para aquela expedição. Com sua câmera Rolleiflex em mãos, ele correu para conseguir o melhor ângulo. Em menos de 30 segundos, Baraúna conseguiu o impossível. 4 fotografias nítidas do objeto, enquanto ele sobrevoava a ilha e desaparecia no horizonte. Essas imagens se tornariam as mais famosas e controversas da história da ufologia mundial. O caso Ilha da Trindade nascia ali sob o olhar atônito de quase 50 testemunhas qualificadas. Imediatamente após o evento, o capitão do navio ordenou que o filme de Baraúna fosse revelado ali mesmo em uma improvisada sala escura. A tensão era palpável. Quando os negativos foram inspecionados contra a luz, não havia dúvidas. As imagens do OVNI estavam lá. O caso ganhou proporções gigantescas quando a revista O Cruzeiro publicou as fotos com exclusividade. O Brasil parou. O presidente Juscelino Kubitschek ordenou uma investigação completa pela Marinha. Relatórios oficiais foram produzidos, depoimentos foram colhidos. A conclusão? As fotos eram autênticas e o objeto, real. Por décadas, o caso Ilha da Trindade foi considerado a prova definitiva de que não estamos sozinhos. As fotos de Baraúna eram um pilar inabalável da ufologia. Até que, mais de 50 anos depois, tudo desmoronou com uma confissão. Em 2011, o sobrinho de Almiro Baraúna, Marcelo Ribeiro, quebrou o silêncio. Em uma entrevista bombástica, ele revelou que seu tio, falecido em 2000, confessou em seu leito de morte que o famoso OVNI da Ilha da Trindade não passava de uma fraude genial. Uma montagem fotográfica. Mas como ele teria feito isso? Na frente de dezenas de testemunhas e sob o escrutínio da Marinha. A resposta estava no incrível talento de Baraúna para truques fotográficos. Ele era um mestre da ilusão, conhecido por criar imagens que desafiavam a lógica. E, segundo seu sobrinho, o segredo por trás do OVNI de Trindade era surpreendentemente simples e já havia sido usado antes. Vamos voltar para 1954, 4 anos antes do famoso incidente. Baraúna havia publicado na revista O Mundo Ilustrado uma matéria ensinando a criar fotos de discos voadores. Para isso, ele usou um truque com 2 fichas da Frota Carioca, uma empresa de ônibus do Rio de Janeiro. Ele colava uma na outra, criando um objeto que parecia um disco voador em miniatura, e o fotografava contra um fundo neutro, como o céu. Através de uma técnica chamada dupla exposição, ele inseria essa imagem em uma paisagem real, criando a ilusão perfeita. Segundo a confissão, foi exatamente essa técnica que ele usou em 1958. O OVNI que espantou o Brasil era, na verdade, um par de fichas de ônibus fotografado com maestria. Mas e as dezenas de testemunhas? A Marinha? Os relatórios? Aqui o mistério se aprofunda. Muitos acreditam que houve um fenômeno de histeria coletiva. Com Baraúna gritando e apontando para o céu, muitos podem ter se convencido de que viram algo que não estava lá. Outra teoria é que eles viram um fenômeno natural ou um avião convencional, e a sugestão de Baraúna os fez interpretar aquilo como um disco voador. A emoção do momento, o isolamento da ilha, tudo contribuiu para a lenda. O mais intrigante, no entanto, é o que os relatórios oficiais da época realmente diziam. Analistas da empresa Cruzeiro do Sul, que examinaram os negativos, concluíram que era impossível provar tanto a existência como a inexistência de uma prévia fotomontagem.
Em outras palavras, a fraude era uma possibilidade que nunca foi descartada. Mesmo na época, havia dúvidas sobre a densidade do objeto na foto, que parecia não corresponder à luz do ambiente. A Marinha, pressionada publicamente, pode ter optado por validar as fotos para encerrar o assunto, mas as sementes da dúvida já estavam plantadas. Almiro Baraúna nunca confessou publicamente. Ele levou o segredo para o túmulo, defendendo a veracidade das fotos até o fim. Ele se tornou uma celebridade, um herói para os ufólogos. Mas por que ele faria isso? Seria por fama, dinheiro? Ou seria um desafio pessoal para provar que ele era capaz de enganar o mundo com sua arte? A verdade é que o caso Ilha da Trindade não é apenas sobre discos voadores. É uma história sobre a natureza da percepção, a psicologia das massas e o tênue limite entre a verdade e a ilusão. A história de Baraúna nos mostra como uma narrativa poderosa, apoiada por uma imagem convincente, pode se tornar uma verdade aceita por milhões, mesmo que sua base seja uma fraude. Ele não era apenas um fotógrafo, ele era um contador de histórias. E sua maior história se tornou um mito nacional. O caso Ilha da Trindade é a história definitiva de como a ufologia e a fraude caminham lado a lado. Qual é a sua verdade? Foi um OVNI real ou a maior fraude da história brasileira? Deixe seu comentário com a hashtag #IltsaSegredoTrindade. E se você gosta de desvendar mistérios que a história oficial tenta apagar, inscreva-se e ative o sino para que o algoritmo não esconda de você o nosso próximo mergulho nos arquivos mais secretos da ufologia brasileira. Nos vemos no próximo mistério.